Fala pessoal, ligadinho no YouTube, tá no ar o Band Placar que tem oferecimento BandBet. Hoje é segunda, mas tem mais jogos do Brasileirão sim, 21ª rodada. Dois times que estão de olho no título do Campeonato Brasileiro entram em campo hoje e outros dois times que lutam contra o rebaixamento. Tô falando do Sport, que encara o Palmeiras hoje no Allianz Parque. O Sport tá lá na lanterna, Berna, venceu um jogo é verdade e tem melhorado com o Daniel Paulista, mas ainda é pouco porque ficou muito para trás. Já o Palmeiras vive dias melhores, dias mais tranquilos. Vai ter folga no meio da semana por conta que está eliminado da Copa do Brasil. Sim. Então hoje dá para jogar com o que tem de melhor. Até o Abel surpreendeu, né? Na última rodada que havia a possibilidade de poupar jogadores. Ele foi quase com o que tinha de melhor também, muito para dar sequência àquele time. Vamos esperar mais uma atuação positiva hoje do Palmeiras em casa, que também não tem encantado tanto. Exatamente, né, Isa? Vem de um empate por 0-0 com o Universitário, como você bem destacou, podendo ali poupar o time inteiro, se fosse o caso. Ele fez alguns testes, o Alan jogou como volante naquela partida, a mim não convenceu, então acho que o Abel usou mais aquele jogo para alguns testes táticos, sabe? Mas deixou a desejar, né? Houve mais de 30 mil palmeirenses, 33 para ser mais exato, no Allianz Parque. Naquela noite o Palmeiras decepcionou o seu torcedor, né? Para o jogo de hoje, acho que o Abel vai manter aquele esquema que vem dando resultado desde o jogo contra o Ceará, né? Que foi a implementação de dois atacantes jogando mais alinhados, não necessariamente alinhados, mas mais próximos, né? Sem os dois meias abertos e o centroavante, no caso o Vitor Roque, isolado lá na frente. Não. Vitor Roque e Flaco Lopes vem fazendo uma boa dupla, né? A gente vê, inclusive, o Vitor Roque na imagem, que melhorou bastante, né? É um jogador que sempre vai carregar a etiqueta de 25 milhões de euros, né? Então ele precisa entregar desempenho, né? Talento ele tem, isso é indiscutível. Agora, quando ele coloca, no caso do Abel Ferreira, o Flaco Lopes para jogar mais perto do Vitor Roque, o Palmeiras vai criar mais oportunidades, né? Porque o Vitor Roque não é jogador para ficar recebendo cruzamento na área. E o próprio Abel já falou sobre isso. 80% das jogadas de gol saem em cruzamentos. Então o Vitor Roque não é esse cara. Exato. Ele é pequenininho, ele tem que jogar ao lado de alguém que seja mais forte, mais impositivo fisicamente, no caso o Flaco Lopes, né? Então eu acho que essa é a grande mudança aí recente no esquema tático do Palmeiras. Há um desfalque obrigatório, né, que é o do Aníbal Moreno, que foi suspenso. Emi Martins deve jogar no lugar dele. Aí são jogadores até parecidos, né? Assim, eu não consigo ver uma diferença muito grande ali, né, Isa? De talento entre os dois. O Aníbal é bom jogador, mas o Emi Martins... O Aníbal talvez é mais caçador. Ele é mais raçudo também, né? Mas os dois têm técnica. Os dois são bons jogadores. Exatamente. Tá bem servido. Tá bem servido, sem dúvida nenhuma. Então não acho que haverá um grande problema para o Palmeiras no que diz respeito a isso, né? E a gente olha para o time do Sport, como você bem disse, é uma equipe que melhorou sob a batuta do Daniel Paulista, que era técnico do Remo, mas tem muitas dificuldades, né? Sim. A gente falava aqui sobre o sistema ofensivo do Palmeiras, você olha para o sistema ofensivo do Sport, e aí você tem jogadores como o Lucas Lima, né, sendo um enganche, o jogador para atuar atrás dos atacantes, né? Pelo lado direito joga o Mateuzinho, que fez o gol da primeira vitória do Sport nesse Campeonato Brasileiro sobre o Grêmio por 1-0, jogando em Porto Alegre. O centroavante desse time do Sport, a gente ainda não sabe quem vai ser no jogo de hoje, porque o Derek está fora, deve ser o Pablo, sim, jogando nessa posição, e pelo lado esquerdo vai jogar o Léo Pereira, tá? Então o Pablo deve ser o titular do time do Sport na partida de logo mais, afinal de contas o Derek, né, que era centroavante do Cuiabá, está suspenso para essa partida. Então, assim, não tem muita comparação, né, Isa, entre os sistemas ofensivos das duas equipes. E claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você já vai para a capa do site. Na capa do site é o seguinte, você coloca aqui, logo no início, uma série de boosts para os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí tem uma ótima possibilidade aqui, que é o Palmeiras fazendo mais de 2,5 gols com o Vitor Roque chutando mais de 1,5 vezes na direção do gol, tá? Na direção do gol. Então é o seguinte, essa combinadinha que eu e a Isa sugerimos para você tá pagando
3 não, 5,50 contra 4,60 na média do mercado. Então, como eu disse, você tem odds exclusivas, oportunidades incríveis de mercado, essas oportunidades que deixam a concorrência comendo poeira. E eu provei isso para você nessa combinada, depois a gente fala sobre outra combinada aqui no Band Placar, mas pagando 5,50 com Palmeiras fazendo mais de 2 gols e meio na partida, é muito factível isso, e o Vitor Roque com mais de 1 chute e meio na direção do gol, ou seja, 2 chutes, ele é centroavante, é o cara que atua mais perto do gol adversário. A gente falou sobre o jogo do Palmeiras, Isa, vamos falar sobre o jogo do Flamengo, que é um pouco mais tarde, às 9 da noite, no Maracanã. É o Flamengo, mais uma vez, encarando uma equipe que briga, como você bem disse, contra o rebaixamento. Né? Flamengo e Vitória hoje no Maracanã, como o Berna falou, 9 da noite, um pouco mais tarde que o Palmeiras. O Flamengo tem uma sequência de 2 jogos em casa no Brasileirão para se manter distante até do Palmeiras e ganhar essa gordurinha, Berna. Eu tava vendo a sequência dos próximos 10 jogos, mais ou menos, do Flamengo, além de ser um time muito bom, você olha os confrontos e fala Flamengo, 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 Flamengo. É impressionante como o time do Felipe Luiz, apesar de alguns defeitos e alguns problemas, se destaca e vai muito bem nesse Brasileirão. Agora, até uma questão de bastidores, e o Palmeiras e o Flamengo foram protagonistas, porque os dois concorrem ao título e os dois, no fim de semana, um aprovou a mudança do calendário da CBF e o outro não aprovou, que é o caso do Flamengo, não gostou muito, que teria dias para treinar a mais e agora não vai ter. As duas equipes teriam, né? O Palmeiras, claramente, ele emite essa nota porque a Leila foi cabo eleitoral do Sami Chaldi, né? Eles são muito alinhados, os dois. Muito próximos, né? Então, acho que nesse momento a Leila não queria comprar uma briga com a CBF. Por outro lado, o Flamengo ficou indignado, né? Inclusive, vai publicar aí nas próximas horas um comunicado oficial citando Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, e o Sami Chaldi, que é o presidente da entidade, repudiando, né, aquilo que julga ser, nas palavras do Flamengo, uma virada de mesa. Vamos falar sobre esse jogo aí, né, Isa? Porque é um Flamengo que pode ter uma repetição do time que venceu o Internacional por 2-0 na Copa Libertadores da América, né? No Beira-Rio, na quarta-feira passada, né? Então, assim, o Felipe Luiz pode colocar em campo o mesmo time que começou aquela partida, o que não acontece há muito tempo. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai com o Rossi no gol. Pelo lado direito, deve jogar com o Emerson Royal. Tá? O Danilo pode entrar no lugar de um dos 2 zagueiros. Eu acho que vai ser no lugar do Léo Ortiz. Léo Pereira e Alexandro. Mais à frente, aí é possível que ele repita a dupla de volantes, que está indo muito bem, né? Jorginho e Saul. Os dois estão jogando muito. Aliás, para mim, o Saul foi o melhor jogador em campo no Beira-Rio, né? Pelo lado direito, mais à frente, Plata ou Luiz Araújo. Plata jogou muita bola também no Rio Grande do Sul. Jorge André Arrascaeta. E pelo lado esquerdo, o Samuel Lino, né? Com o Pedro ou o Bruno Henrique. De repente, o Pedro, já que ele ficou no banco no último jogo, entrou e fez gol. De repente, o Pedro saia jogando. Pelo lado do Vitória, Isa, é uma equipe treinada pelo Fábio Carille. E isso já mostra como esse time vai entrar em campo. Fechadinho. Fechadinho. O Fábio Carille já joga assim quando é mandante. Imagina jogando contra uma equipe muito superior na casa do adversário. Sim. Vai fechar o time completamente. Né? E o time do Vitória muito mais fraco do que o do Flamengo. Um dos trunfos desse time do Vitória é justamente o goleiro Lucas Arcanjo, que fechou o gol na partida contra o Botafogo. O Vitória conseguiu um empate por 0-0 jogando no Engenhão. E acho que é a grande qualidade hoje desse time do Vitória, que tem o Osvaldo pelo lado esquerdo, tem o Eric em São Paulo pelo lado direito, o Mateuzinho, que é o melhor jogador do time, está fora porque está machucado. Então, assim, o Flamengo é bem favorito para essa partida. Claro que a gente coloca na tela para você as melhores oportunidades do mercado com a BandBet, evidentemente. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e será direcionado para a capa do site. Tem aqui um Super Boost, tá? De Flamengo e Vitória, com odds exclusivas e imperdíveis para você. Deixa eu contar a história aqui. Pedro e Arrascaeta, não é Pedro ou Arrascaeta. Pedro e Arrascaeta, ou seja, os dois, para chutarem mais de 1,5 vezes ao gol. Tá? Para finalizarem. Exato. Então é o seguinte, você tem aqui o centroavante,
E o artilheiro? Vale de cabeça? Vale de cabeça, Então tá são bom. finalizações, né? Então essa possibilidade de mercado, Isa, está pagando R$ 4,50 contra R$ 3,60 na média do mercado. Então você tem oportunidades imperdíveis que deixam a concorrência comendo poeira nessa história. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha na BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que está aqui em cima ou digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!